Nosso assunto agora, a eleição de hoje nos Estados Unidos. Gentilmente nos atende o ex-embaixador Rubens Barbosa. Embaixador, bom dia, obrigado pela atenção de sempre. Ex-embaixador em Washington. Isso, ex-embaixador em Washington. Só tem experiência nos Estados Unidos. E com essa experiência em relação aos Estados Unidos, embaixador, de que forma essa eleição legislativa, essa eleição baliza os próximos 2 anos para os Estados Unidos, embaixador? Olha, essa eleição é muito importante, né? Sobretudo já pensando na sucessão, porque, como se sabe, os republicanos controlam as duas casas, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. E pelas pesquisas, pelo que se tem visto nesses últimos dias, há uma chance dos democratas recuperarem a Câmara dos Deputados. Normalmente o Senado deverá continuar com o controle dos republicanos. Isso vai influir tanto na sucessão do Trump como no governo do Trump no segundo mandato, porque na segunda parte do primeiro mandato, porque até aqui a economia está indo muito bem. Eu acho que a economia vai ser um fator importante na eleição. O desemprego está crescendo, os salários lá estão aumentando, a economia está crescendo quase 4%. Enfim, é uma situação muito positiva do ponto de vista do governo. Mas como o Trump é muito controvertido nos Estados Unidos, há uma polarização muito grande na sociedade americana, é possível que haja essa mudança na Câmara dos Representantes. Então vamos acompanhar de perto, porque vai ter importantes consequências nos próximos 2 anos no governo americano. Denise. Embaixador, eu queria aproveitar para saber da sua avaliação em relação ao posicionamento, ou pré-posicionamento do presidente eleito Jair Bolsonaro em relação a várias questões relacionadas à comunidade internacional que tem muita influência no comércio, posicionamento em relação ao Mercosul, China, a questão de Israel. Como é que o senhor vê essas sinalizações? Olha, eu acho o seguinte, nós temos que aguardar a nomeação do futuro ministro do exterior. Temos que aguardar que a equipe de transição receba todos os documentos do Itamaraty para a gente poder emitir uma avaliação. Evidentemente, essas posições, elas destoam da política tradicional brasileira. E eu acho que seria um equívoco o novo governo cometer o mesmo erro que o PT cometeu. Eu sempre defendi, escrevi nos jornais, dei entrevistas, criticando a política partidária do PT e defendia sempre uma política de Estado. O Itamaraty tem que ter uma política de Estado, que tenha, evidentemente, ênfases, né? No caso do PT, houve a ênfase Sul-Sul, os países desenvolvidos ficaram no segundo plano. Agora vem um outro governo de uma posição de direita assumida, né? Tem outras ênfases, são ênfases de países que são afins ao ideário desse grupo que está chegando agora. Então eu acho que a gente tem que aguardar um pouco antes de colocar um juízo definitivo, aguardar a poeira sentar e ver como, a partir de 1º de janeiro, tudo isso foi conversado durante a campanha, agora, em todas as áreas, não é só na política externa, nós estamos vendo aí na Previdência, na segurança, enfim, em tudo isso, na política econômica em geral, na abertura da economia, há uma série de itens, de áreas que estão tendo pronunciamentos, e eu acho que uma coisa importante observar é que até aqui o presidente eleito tem se mostrado flexível, ele tem recuado, ele não tem mantido intransigentemente essas posições. Então eu tenho esperança de que no momento em que eles receberem todas as informações, prevaleça o bom senso. Agora, o senhor vê a possibilidade de uma proximidade maior com os Estados Unidos, de entendimento político mesmo, porque Trump o cumprimentou pela vitória no segundo turno das eleições e disse de uma parceria mais produtiva com o Brasil. E os Estados Unidos têm tido uma visão muito protecionista do comércio internacional. O senhor acha que o Brasil pode ser um aliado mais forte? Olha, eu acho que o Brasil tem mantido, com exceção de um pequeno período da Dilma, o CEF, mesmo com o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique e agora com o presidente Michel Temer,
nós não temos tido problemas com os Estados Unidos. Então, as relações estão razoáveis. Se você for fazer uma aproximação maior, querer fazer uma jogada com os Estados Unidos, nós temos que defender uma agenda de interesse brasileiro. Nós temos muita coisa lá que nós temos para defender. Eu acho muito boa essa posição, desde que a gente tenha uma agenda. Por exemplo, você mencionou a questão do protecionismo. Nós temos duas questões envolvidas nisso. Primeiro, as medidas restritivas que foram tomadas pelo governo americano no tocante ao aço e ao alumínio. Rever isso. Segundo, mantemos uma posição de equidistância nessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Não interessa a gente manter, tomar o partido de qualquer dos lados. E dois outros assuntos que são da maior importância do ponto de vista do Brasil, que estão parados na administração americana. Primeiro, é o pedido do Brasil de acesso à OCDE, em Paris, que é um órgão de governança global que o Brasil pediu e os Estados Unidos estão bloqueando. E segundo, é concluir a negociação de um acordo que se chama de cooperação na área de salvaguarda tecnológica para permitir a utilização da base de Alcântara para o lançamento de satélites, que dará muitos recursos para o Brasil. Então, se a gente tiver uma agenda concreta e não apenas uma adesão a qualquer coisa, eu acho que é muito positivo isso. Augusto Nunes. Embaixador, Rubens Barbosa, Augusto, como vai? Tudo bem? Como vai, Augusto? Embaixador, se o senhor fosse incumbido de lidar com a questão da Venezuela, como é que o senhor agiria? Como é que o Brasil deve agir? Olha, eu acho que a questão da Venezuela é talvez uma das questões aqui na região mais importantes, porque nós estamos com um país autoritário na fronteira. E se nada for feito, nós vamos ter uma Cuba nos próximos 50 anos na nossa fronteira. Nós temos um país que tem uma dívida para com o Brasil enorme. Estamos com um país que está exportando gente para o Brasil, refugiados aqui no Brasil. Então, em linhas gerais, é um país que cria problemas para o Brasil, independentemente das questões políticas, ideológicas. Então, e nós temos que resolver. Eu acho que o Brasil deveria conversar com outros países que têm interesse em Cuba. Inclusive, nós estamos vendo agora no noticiário do jornal que tanto a Rússia quanto a China estão ajudando a economia venezuelana para evitar o colapso. Então, o Brasil, como o principal país aqui da região, eu acho que deveria sair dessa posição de certo imobilismo defensivo em relação à Venezuela e procurar conversar com todos os parceiros envolvidos para ver o que é possível fazer para melhorar a questão econômica da Venezuela, resolver esse problema político, não é? E encontrar uma fórmula de evolução da Venezuela para um regime democrático. Mas se houver essa contribuição para melhorar a economia venezuelana, isso não ajudaria a prolongar a permanência do Nicolás Maduro no poder? Pois é, por isso que a gente tem que conversar com todo mundo. Eu não estou informado dos detalhes. Eu tenho a impressão que já está havendo contatos, né? Teve o ministro da Defesa brasileiro, esteve lá na Venezuela. Eu não tenho os detalhes, não sei. Eu não queria especular nisso, mas é importante que o Brasil tenha uma visão de que a Venezuela é um problema que tem que ser resolvido. Em geral, em resumo, é isso. Embaixador, e só para a gente fechar aquela pergunta que o jornalista tem que fazer, o senhor se sentiria envaidecido se fosse convidado para compor o futuro governo? Não, isso aí não está em cogitação. Eu estou escrevendo, trabalhando, tenho a minha consultoria aqui, estou muito bem por aqui. Perfeito. Ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes da Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado.